Fala, rapaziada. Hoje eu vou falar sobre o grande jogador aposentado em atividade. Sim, ele, Neymar. Meu nome é Bruno Braga. Hoje eu estou aqui na minha humilde residência. Vim gravar um vídeo às 6 horas da manhã, porque ontem eu dormi 7, hoje eu acordei 13h30 e comecei a produzir. Um dos resultados é a gravação de conteúdo, beleza? Parabéns para você que caiu no clickbait. Eu não vou falar mal do Neymar, vou falar bem. Vocês já estão cansados de saber sobre estatística, sobre números, dados, prova daqui, prova de lá, mas eu vou trazer alguns outros comentários e eu vou comentar em cima disso aqui, que para mim faz muito sentido. Tá? Então a Copa é daqui a 2 dias, na verdade a Copa é hoje, né? Começa hoje, mas o jogo do Brasil, o primeiro jogo contra o Marrocos, já é daqui a 2 dias, no sábado, e faz sentido trazer alguns dados. Provavelmente o Neymar não vai jogar por conta da recuperação da lesão dele, grau 2, que falaram, mas eu quero que você entenda que há um peso em cima do cara. Ele tem exatamente a minha idade, 34 anos. E eu não posso dizer que fisicamente eu entendo ele, porque o cara é um atleta. Ele corre, se movimenta muito mais do que eu. Mas, em outros aspectos, eu sou muito melhor que ele. Ah, então vamos lá. Vou começar alguns comentários e fazer em cima outros comentários. Esse vídeo aqui prometo que não vai ser tão longo, não vai passar de 3 horas. Brincadeira, né? Claro, pelo amor de Deus. Mas em torno de. Não vou falar o tempo, porque você vai criar uma ansiedade e vai. Enfim, vamos tocando. O maior jogador brasileiro da geração dele virou meme no próprio país. E talvez isso não tenha sido sobre futebol. Porque quando você olha os números, o Neymar não deveria nem ser discutido, ele deveria ser respeitado. Cara, sim, a famosa estatística que o pessoal traz, né? Eu vou trazer um dado aqui que é muito importante sobre estatística para você entender que quando se olha os números, ele deveria ser respeitado. O Brasil tem um problema sério. A gente persegue os nossos ídolos enquanto eles ainda estão vivos. E o Neymar talvez seja o maior exemplo disso. Cara, sim, existe controvérsias em relação a isso aqui. O Ayrton Senna é uma contradição a essa frase aqui, porque ainda em vida, todo mundo na década de 90, final de 80, 90, gostava muito dele. E a família parava para assistir Ayrton Senna no domingo, Galvão Bueno narrando. Eu tenho vaga lembrança, porque se eu não me engano ele morreu em 93, 1º de maio de 93, não sabe, inclusive, o dia 1º de maio, que é o famoso dia do trabalhador, em homenagem a ele. Faz sentido, né? Que na verdade, filosoficamente, ele não trabalhava, ele só fazia um hobby dele. Tudo bem que ele ganhava dinheiro com isso, mas se você pegar a origem de trabalho, não tem nada a ver. Beleza? Só uma curiosidade para trazer para você aqui. E enfim, tem outros. Chico Buarque mesmo, apesar de não concordar com a opinião política dele, é um cara que foi ovacionado, é ainda, porque está vivo, por conta da música dele. Mas aí tem todo o movimento em relação à galera que fala regime militar e o outro que fala ditadura, e aquilo ali proporciona uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa reputação em torno dele. Porque realmente ele faz uma crítica à ditadura militar e faz sentido ele ser bom, de fato, naquilo ali, mas estatisticamente, assim como o Neymar, ele ser considerado um dos maiores. E também o avô dele, que é o que criou aquele dicionário, Aurélio Buarque de Holanda. Faz sentido, né? O pai dele, se eu não me engano, criou o PT também, o Partido dos Trabalhadores, e ele a música. Então já vem de uma família milionária do Leblon do Rio de Janeiro. Não é à toa que o cara tá lá, não. Ah, quer gostar ou não gostar do Neymar, tudo bem. Mas negar os números deles é negar a realidade. Isso aqui eu vou trazer um ponto mais estratégico aqui no vídeo. Tá? A convocação dele virou guerra ideológica. Por quê? Eu assisti alguns vídeos, não estava lá presente, assisti alguns vídeos em que, geograficamente, tinha a parte do meio, tinha a parte da direita e a parte da esquerda.
E, curiosamente, a parte da esquerda, não sei se foi intencional, acredito que não, mas a parte da esquerda era a parte dos artistas, os comentaristas de Globo, etc. E quando o Neymar foi convocado, o pessoal ficou meio com uma cara de bunda, sem aplaudir, não gostaram muito, por conta de uma babaquice de guerra ideológica com o cara, porque ele é declaradamente de direita, e quem não é de direita, ou quem acha que direita é coisa de Hitler, acaba não aplaudindo o talento do cara. É uma idiotice. O pessoal de direita já fez aquela festa ali, quase final de Copa do Mundo, entendeu? O pessoal do centro também. Estava ali localizado no centro, né? Tô falando de política aqui, mas não é estranho, não. Beleza. Uh, Neymar virou símbolo político nos últimos anos. Por quê? Ele se declara de direita. E aí ele começou a ser perseguido. Críticas. Algumas críticas ali bem pontuais. De comentaristas, jornalistas e jogadores que se declaram de esquerda, tem que falar mal dele, né? Apesar, aliás, é a pauta, né? E ele foi acusado, inclusive, numa tentativa de estupro, cara. Se não tivesse um vídeo dele provando o contrário, hoje ele seria mais um Daniel. Qual é o nome daquele jogador? Daniel. Esqueci o sobrenome dele, mas é o Daniel que jogou na Espanha, jogou na seleção brasileira também. O Robinho também, se não me engano, tá preso até hoje. E vários outros, não só no Brasil, mas no exterior. Quando acontece qualquer tipo de acusação, há uma prisão preventiva. E o Neymar tinha a prova contrária, cara. Se livrou, entendeu? Não estou dizendo que acusações geralmente são falsas. Não estou dizendo que as mulheres mentem, nada disso. Só estou apontando fatos que aconteceram aqui, beleza? Então não me enche o saco, não. A camisa da seleção passou a ser associada à direita por parte da população. Cara, sim, porque em qualquer manifestação que tinha, de uns anos para cá, sei lá, de 2017, 18 para cá, os manifestantes de direita usavam mais camisa brasileira, que representava ali o povo brasileiro. Foi uma estratégia muito boa em questão de reputação, tá? E, cara, tentaram trazer agora uma camisa vermelha recente, todo mundo lembra disso aqui. Camisa vermelha para seleção brasileira. Escrever um tal de brasa. Em alguns lugares eu vejo isso, inclusive. Tudo amarelo, verde e azul. Aí tá escrito lá, brasa. Onde é que. Desde criança, nunca falei brasa. Que porra de brasa é essa? Pelo amor de Deus. Deixa de ser de retardado mental se tu defende isso aqui. Mas pra você estar me assistindo, provavelmente você não defende essa merda, né? Houve rejeição ao uso da camisa amarela em determinados ambientes políticos. Cara, sim, porque começou a se associar que a pessoa que estava de camisa amarela era de direita. Assim como, se a gente andar de camisa vermelha aqui no Brasil, no mínimo a pessoa vai desconfiar. Eu acho que é de esquerda, hein? Cara, às vezes não é. Que babaquice, né? Mas o mundo é dinâmico, as culturas se constroem conforme comportamentos e pensamentos, e hoje, no inconsciente coletivo, é assim que se entende. Então, vale a pena você se controlar no seu ego, para você não criar guerra na rua, você taxado de um idiota na rua. Não estou dizendo que vermelho ou azul ou amarelo é X, Y, Z, tá? Mas evita merda, evita confusão. É melhor, entendeu? Não importa a tua opinião política. Se você for de direita, cara, uma camisa do Brasil é da seleção, então, pelo amor de Deus. Agora, se você for de esquerda, uh, não quer dizer que você vá usar sempre camisa vermelha. Mas se você vai no local em que você sabe já que tem a maioria de esquerdistas, eles são mais ativistas e enchedores de saco, evita ir com camisa do Brasil, a não ser que eles já saibam que você faz parte do grupo deles. O inverso também é verdadeiro. Se você vai num grupo que você sabe que a maioria é de direita, evita de ir com a camisa predominantemente vermelha. Vai evitar muita confusão com isso aqui, beleza?
Houve rejeição ao uso da camisa amarela, isso aqui eu já falei. Isso acabou contaminando a percepção sobre os jogadores ligados à imagem. Cara, mais ou menos. Mais ou menos. A percepção é mediante um inconsciente coletivo, tá? Criado de forma dinâmica na cultura. Tudo é feito assim. Tá? Até a lei é feita baseada em cultura. Então, existe lei proibindo matar e existe a pena para quem faz isso. Mas isso só é proibido porque na cultura se entende que isso não é uma coisa boa para a sociedade. Se fosse bom, só aconteceria. Você pode dizer algo como. Tá, em algum momento, o debate sobre futebol deixou de ser softball. Pois é política também, é principalmente economia, tá? Quando eu vejo um jogo de futebol, já parei de acompanhar há muito tempo. Eu vejo muita manipulação de resultados, vejo muita economia, gestão empresarial também. Hoje, nós vemos os patrocínios ao redor do campo, muita bet. Mas engraçado, muita gente não concorda com as empresas de bet que vendem o acesso de jogos online. Tá bom, mas você assiste o jogo que está patrocinando aquilo ali. Pois é um caso a se pensar, né? Ah, mas eu não vou deixar de assistir jogo porque a Bet está patrocinando. Pois é, então em algum nível, num espectro gigante, você é hipócrita. Os números do Neymar, vamos lá. Olha só, Pelé marcou 77 gols oficiais na seleção. Neymar marcou quanto? 79, cara. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Abaixo do Pelé, tá muito longe o terceiro colocado. Aí entra Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, uma galera. Mas o Neymar, hoje, é o que mais marcou pela seleção brasileira. Pelé não jogava há muitos anos e também já veio a falecer. Talvez o cara que possa bater isso aqui é o Hendrick. O cara entra um minuto, chuta gol, acabou. Chega e resolve. Ele é o cara para resolver essa Copa desse ano aqui. Se há uma possibilidade de ganhar um Hexa, é devido ao Hendrick. Tá? Ainda que ele não é tão bem visto no grupo dele, tem uma série de situações que acontecem, mas o cara vai lá e resolve. E é isso que nós queremos. Pois é. Neymar também é um dos maiores assistentes da história do futebol das seleções. Sim, muitos gols vieram porque ele jogou um passe lá na frente, de forma visionária, e aconteceu o gol. A gente não consegue metrificar isso exatamente, porque 20 anos depois, a não ser que tenha anotado, isso se perde. Mais de 120 jogos pela seleção brasileira. Participou diretamente de gols em Copa, Olimpíadas, eliminatórias e competições continentais. Cara, sim, o cara rodou a Europa, foi porra, Barcelona, não lembro se ele foi pro Real Madrid, acho que não, mas foi pro PSG, com certeza, Santos, aí voltou. E o cara é o único a ganhar o ouro nas Olimpíadas. O que aconteceu aqui no Brasil até? Não teve outro, não teve Pelé, não teve Ronaldinho Gaúcho, não teve Ronaldo, Romário, ninguém ganhou. Foi o Neymar. Pois é. E olha que assim, cara, hoje eu me considero uma pessoa que eu não tenho time nenhum. Eu deixei de torcer para time de futebol há muitos anos. Desde o momento que eu entendi que eu dizia que eu era Flamengo, e eu olhei e falei, cara, quem joga? Não sei. Então não tem time. E se eu fosse torcedor mesmo, eu saberia todos os jogadores. Ou, no mínimo, a maioria. E não sabia. Aí eu entendi que foi, cara, isso aqui é o que a mídia coloca. Não tem time, mas eu vou em qualquer jogo. Se tiver que ir num Vasco, porque o Ryan joga lá, eu vou. Caso hipotético, ele não joga mais lá. Tá? Se tivesse que ir num Botafogo, porque joga um jogador muito foda lá, eu ia. Fluminense também. Cara, o rolê não é esse. O rolê é a festa, é a companhia com quem você tá, é a comemoração. Porra, deu gol, olha que passe maneiro. É isso aqui, cara. Você tem que aprender a não se prender a timezinho de futebol, pelo amor de Deus, né? É, vamos partir do princípio que você entendeu que esse canal aqui é para te engrandecer
em todos os aspectos. De que forma? Eu trago aqui as minhas experiências, o que eu vivo, e você vai usar isso como modelo, se você achar conveniente. Espero que sim. Mas uh, eu já tenho as minhas convicções. E estou em constante aprendizado. Hoje eu posso falar uma coisa, amanhã eu posso falar outra. E justificando, obviamente. O mundo é dinâmico, não é estático. Hoje não tem time porque eu enxergo mais a parte de gestão empresarial, economia. Enxergo algumas manipulações de jogos. Depois procura sobre a live de resultados dos indicadores do BAP do último ano sobre o Flamengo. Você vai entender o que eu estou falando em relação à gestão empresarial. Ele traz dados, estatística. Nós faturamos isso aqui, ano que vem a projeção é isso aqui. Ano passado foi tanto. Olha só, 2 milhões, a compra de tal jogador, Luiz Felipe foi assim. Não precisa ter time, torcer para um time e ficar viciado em pessoas correndo atrás de bola. Você pode entender o por trás da coisa, o mecanismo da coisa ali. É assim que eles entendem. Você é só um número que está bancando isso aqui tudo. Também. Além das bets. Beleza? Cara, o Neymar foi protagonista do Santos, Barcelona, PSG e da seleção. Em todos os lugares que passou, o cara foi ovacionado, foi entendido como esse cara é foda. Você vai negar? O cara, no mínimo, que chama atenção, ele tem alguma coisa. Se o cara é tão perseguido, porque tem gente atrás dele? Papo de coach, mas funciona. Cala a boca. O único brasileiro a marcar em Libertadores e Champions League. Cara, sim. Cara, foda. Bem, eu vou parar por aqui. Vou fazer uma segunda análise ainda em outro vídeo. E tô gostando de fazer esse vídeo aqui, cara. Tô gostando de fazer esse vídeo aqui, porque até pra mim tá me esclarecendo algumas coisas que eu não lembrava. Na verdade eu sabia, mas não lembrava. Tá me vindo à tona e vindo insight na cabeça, assim, lembrança de situações de Neymar, tipo, cara, eu mesmo já falei que o Neymar era uma merda. Que só caía, que, porra, a bola chega no pé dele, o cara cai. Mas quando a gente enxerga um todo, o cara é foda. Você não viu o Pelé jogar, cara. E você entende o Pelé como um todo e diz que o cara era rei. E você olha os vídeos do cara, tem dribles, passes e gols que hoje vários jogadores no mundo inteiro copiam. Cristiano Ronaldo mesmo, muitos dribles que nós achamos foda. Pelo menos a minha geração acha muito foda, porque viu a construção dele lá do Porto, depois. Ah, esqueci qual time que ele jogou. Mas jogou também no Real Madrid, né? Foi o Manchester United. Manchester United, depois Real Madrid. Não sei mais onde que ele tá, acho que ele tá na Arábia. Não, tem muito tempo que eu não acompanho futebol, do jeito que eu acompanhava. Então, me dou o luxo de não saber alguns detalhes. Mas alguns dribles dele, o Pelé fazia já, lá na década de 50. Hoje em dia também é muito midiático, né? Eu vi um comentário em relação a isso aqui. Não tô lembrando mais onde que tá. Mas hoje em dia é muito midiático. Então, existe holofote em tudo que é canto. Existe câmera em tudo que é canto. Então, o Neymar tende a não só aparecer no futebol, mas também no comportamento, mas também na vida pessoal dele, vai a qualquer festa. Aí a Virgínia vai, aí daqui a pouco tem fofoca. Oh, meu Deus do céu. Ah, para o branding, barra reputação, é a mesma coisa. Didaticamente é a mesma coisa. Isso acaba atrasando ele. Eu lembro que no final da vida do Pelé, tiveram algumas polêmicas em relação a ele. Abandono de filho, por aí vai. Imagine se tivesse a mídia que tem em cima do Neymar e em cima do Pelé na época. Talvez ele não seria o rei. Então, tenha sabedoria para você ignorar alguns detalhes e foca no futebol dele. O futebol, como é que se traz? Estatística. Beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Me diz nos comentários aqui
se você quer que eu continue. Eu tenho mais dados para trazer aqui, possivelmente mais 1 ou 2 vídeos. Um acredito que dê já para fazer. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha esse vídeo se você gostou, curte. Não deixa de se inscrever, porque ajuda bastante a continuar esse trabalho aqui. Tá? Esse trabalho aqui é a longo prazo, não tem pressa de vender alguma coisa ou então trazer alguma coisa além do que eu já estou fazendo aqui, porque meu pensamento está daqui a 2 anos. Só que eu já estou construindo agora. Beleza? E é isso. É nóis.